tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um Café com Liz e Léo. E já preparei aqui meu chimarrão. O café eu deixo para depois, mas a minha companheira amiga Marilis, ela vem sempre tomando café. Chama ela aqui e a gente já vai dar sequência, né? Bom dia, Bom dia, Liz. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, e você, Léo? Joia? Preparada? Preparadíssima? Ouvi você falando que eu sempre venho com café e, de fato, Já vi. Eu tenho só no meu chimarrão. tá no chimarrãozinho? Ah, com esse friozinho, né? Ajustando aqui, ó. Ai, ajustando aqui a câmera. Bom dia, Flávio. Mais um corajoso que acordou cedo com a gente nesse feriadão prolongado. Feriado só traz confusão, né? De perdido, você é tão acostumado com a rotina que você acaba ficando perdido nos horários, no que você tem que fazer, né? É verdade. Crianças em casa, tem que distrair as crias. O Tem bom que que... tivemos aniversário na quinta-feira, né? Aí sexta tava com cara de segunda. Aí não tem aula hoje, não tem que ir pra aula e tal. E criar alguma atividade para as crianças não ficarem, como a Nicole falou, né? Que tava entediada. Não entediada. Pior que eles ficam muito entediados, né? Ontem a gente foi pro centro, uma amiga minha propôs, né? A gente ir pro centro com as crianças, que ela queria ver touca, luvinha, essas coisas assim, né? Que sempre tem lá no centro bastante opções. Daí ela falou assim, vamos de ônibus? Daí eu falei, ai meu Deus, de ônibus com duas crianças. Aí eu falei, vamos, né? Só que pra eles é tudo festa, né, não? O Benício nunca tinha andado de ônibus. Ele entrou no ônibus assim, a primeira vez que eu tô andando de ônibus, eu sempre quis vir aqui dentro, como é que é? Todo mundo olhando pra ele assim. Eu falei, meu Deus, Benício, você tá muito piada aí pra gente. Foi um sarro. Mas eles super se divertiram. As gêmeas, quando eram bem pequenininhas, para não dizer recém-nascidas, né, tinham menos de um ano, elas andavam direto de ônibus. A gente tinha um carrinho duplo, né? Aí eu Uhum. lembro de ajudar a Kelly a entrar no ônibus e depois depois parou. Né? Faz parte. Não sei se tá travando pra você, pra mim dá umas travadinhas aqui de vez em quando. Deixa eu ver aqui a rede. Eu vou trocar de rede. Vamos ver se melhora. Ver se melhora agora. A princípio tá ok. Vamos tocar o barco pra ver. Então, quer começar? Começa aí. Começar? Então bora começar. Sim. Então, pessoal, tiramos esse sábado friozinho aí de feriado prolongado para conversarmos sobre algo muito importante, sobre algo a qual nos nossos olhos deveriam estar voltados com muita atenção e nem sempre é assim. E é sobre saúde. Eu já vou começar polemizando aqui já. Veja se você concorda com o meu ponto de vista, Léo. Mas independente se estamos falando de saúde física, de saúde mental, saúde sempre começa aqui.
sempre começa nos nossos pensamentos e na nossa mente, independente do quadro de saúde que você se encontre. E por que eu digo isso? Porque qualquer distúrbio que você apresente, que possa te levar a um quadro não desejado de saúde, você começa a criar nos teus pensamentos. A desordem começa na tua mente, que vai te levar para uma desordem física, que vai te levar para um quadro de saúde. Digo por quê? Porque se você tem uma desordem alimentar, se você não cuida da sua alimentação, você vai levar futuramente, dependendo do tempo que se prolongue isso, futuramente você vai levar uma desordem metabólica, né? Um colesterol elevado e sobrepeso, e aí todas as disfunções que vêm com o sobrepeso, obesidade, enfim. Se você não pratica exercício físico, sabendo da importância que hoje tem exercício, também futuramente vai te levar aí a um quadro de saúde em decorrência dos males do sedentarismo. Mas hoje em dia a gente não tem como dizer, afirmar que nós não sabemos o que é importante para a nossa saúde. Com a quantidade de informação que nós temos aí, nós sabemos que precisamos cuidar da nossa alimentação, que precisamos fazer exercício físico, que precisamos vigiar aí pela qualidade do nosso sono, que precisamos tomar água, enfim. O básico, a grande maioria das pessoas sabe o que precisa fazer. Talvez não tenha noções bem específicas ali, né? Mas sabe que tem que comer mais salada, sabe que tem que comer mais fruta, sabe que tem que tomar uma quantidade determinada de água, porque é importante. E mesmo sabendo, ciente de tudo isso, as pessoas não fazem por quê? Por que elas não fazem? Por que elas, mesmo sabendo que o excesso de açúcar faz mal, ou que o tabaco faz mal, ou que o álcool faz mal, as pessoas ainda assim consomem e consomem sem parcimônia? O que elas estão querendo descontar na comida, nos vícios, na preguiça, né? Porque quando a gente não faz exercício em decorrência sabendo da importância, a gente está com preguiça. A gente não está fazendo o que precisa ser feito. Então, existe alguma desordem a nível mental, a nível dos meus pensamentos, a nível das minhas emoções, que não me deixam fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, que eu sei que é importante para mim e para minha saúde. Por isso, eu parto do pressuposto que nosso quadro de saúde depende de como vão os nossos pensamentos, de como vão as nossas emoções. Porque a partir do momento que eu tenho esse equilíbrio, que eu tenho essa consciência e que eu consigo dominar isso, eu consigo dominar todo o resto. E eu consigo fazer o que eu preciso fazer para cuidar da minha saúde. Né? Então, eu consigo dormir cedo, mesmo querendo ficar até mais tarde no celular, mas eu sei que o sono é importante, então eu consigo deixar o celular. Percebe que tudo parece ser uma fuga, um cano de escape, que a gente vai deixando, protelando, vai deixando para depois, e isso vai impactando a nossa saúde. Ó, acho que você começou muito bem já colocando, né, parte de como você está com a cabeça, né? E existem também casos patológicos, né? Porque hoje é até algo que eu estava estudando recentemente sobre a questão quando que eu começo uma terapia com um psicólogo e quando que entra um psiquiatra, né? E é uma linha bem tênue dentro dessa percepção, justamente porque o psiquiatra ele vai tratar com medicamento algum distúrbio bioquímico, né, que porventura possa estar acontecendo. E aí, coisas que, por exemplo, a alimentação inadequada, ela vai fazer com que falte determinados nutrientes que, consequentemente, vão sobrecarregar os outros sistemas e isso vai criar uma dependência. E essa dependência, ela muitas vezes ela vem associada com uma cobrança externa e gera um sentimento de culpa e aí a pessoa ela não quer ficar com aquele sentimento de culpa e aí ela vai
para alimentação inadequada. Então, ela vai procurar alimentos que vão trazer uma satisfação momentânea. E a satisfação momentânea, muitas vezes, ela vai estar, vai funcionar muito semelhante à, à utilização de redes sociais, porque ela vai liberar principalmente dopamina. Então, é um efeito em cadeia, não é uma coisa muitas vezes isolada. E o ambiente ele vai influenciar nisso, enfim, trabalho vai influenciar nisso, relacionamentos tóxicos, né, que é a palavra da moda hoje, ele vai influenciar nisso. A questão que eu entendo hoje é ah, as pessoas entendem saúde única e exclusivamente como ausência de doença. Elas não conseguem identificar que saúde, ela não necessariamente ela é ausência de doença, porque se ela for apenas questão de não estar doente ou não estar sentindo que está doente, e quando eu falo doença, eu não estou falando de doenças, estou falando de indivíduo com resfriado, com febre, com tosse, estou falando nesse sentido. Não E necessariamente mesmo assim, doenças não, incapacitantes, né? é. E aí a gente está entrando numa outra questão que é a saúde do ponto de vista do sistema imunológico. Então, baixou a tua imunidade por qualquer coisa que venha acontecer, você está sem a tua saúde momentânea, você está debilitado. Mas aonde? No teu sistema imunológico. Então, o que eu preciso fazer é trabalhar em função de que o meu sistema imunológico ele funcione bem, para fazer com que o meu organismo ele procure entrar num estado de equilíbrio para poder gerar todos os processos é, regenerativos, né? E aí você falou muito bem da higiene do sono. Então, não tem como dissociar, tudo está muito conectado. Aí vou falar a questão que, para nós da educação física, o pessoal sempre fala do exercício físico. Mas dependendo da intensidade que você coloca, você ajuda a piorar o estado da saúde do indivíduo, seja saúde mental, né, saúde emocional. E é questão assim, você deve, você tem que. Não, você não. Você tem que primeiro se conscientizar e entender que você precisa e colocar isso como parte da tua rotina, senão não adianta ficar se lamentando. E tem que entender também e ter consciência que não vai resolver da noite para o dia, que é um processo que pode levar prazo de médio a longo, né, para ser atingido. Então, eu acho que é muita gente falando muita coisa e muitas das coisas sem sentido. Elas não conseguem se conectar em si, né? Isso que você acha. É porque também as pessoas elas adquirem esse estilo de vida ruim, sedentário, alimentar, enfim, mas elas não sofrem o impacto debilitante no primeiro momento. E aí vai protelando, vai protelando, vai protelando, vai protelando, né? Por quê? Porque estão conseguindo ir trabalhar, porque estão conseguindo fazer as suas atividades diárias, mesmo não estando com quadro de saúde ideal, né? Doenças silenciosas podem estar começando a se manifestar, né? Uma resistência à insulina, um colesterol alterado, como eu falei, desordens osteomusculares, mas que não estão debilitando essa pessoa. E aí ela tá, né? Como eu disse, ela está conseguindo manter o estilo de vida dela ali ainda, os hobbies, minimamente pelo menos, os hobbies, o trabalho, cuidando da sua casa, da sua família. Então ela vai levando esse estilo de vida, né? até, até ela chegar num quadro realmente incapacitante. E aí, quando chega num quadro incapacitante, de repente um câncer, manifesta um câncer, e aí a pessoa fala, não, agora eu tô doente. Até então ela não se via doente, né? Justamente por quê? Porque a gente ainda tem, embora esse conceito tenha mudado há muitos anos, as pessoas ainda têm embutido na sua cabeça que a saúde é a ausência de doença. Então, se ela não sente que é uma doença incapacitante se manifestando no organismo dela, para ela tá saudável, né? Tá saudável. Vou dar um exemplo aqui.
a gente passa por um processo de exames de saúde anualmente ali dentro da Polícia Militar, né? Que são consultas de saúde preventiva. E aí eu, eu tenho consciência que hoje eu não estou no meu quadro de saúde ideal, né? Eu estou falando aqui, externalizando, mas também estou me ouvindo e eu sei que muitas coisas que eu também preciso mudar. E aí a gente faz primeiro os exames, o hemograma, né? Os exames de saúde, e depois a gente passa por uma consulta com o médico e o médico te dá um parecer ali de como está o teu quadro de saúde mediante aqueles exames que você mostrou, que você apresentou, e também as tuas queixas ali, né? E os exames físicos também, né? Circunferência abdominal, IMC, aquele básico, pressão arterial e tal. E aí eu fui me consultar com a médica, já consciente, né, do meu estado atual, mas os meus exames estavam tudo ok. Então, glicemia, colesterol, triglicerídeos, colesterol bom, tudo ótimo. A médica, tudo ótimo. Faz atividade física? Faço atividade física. Ah, fuma, bebe, essas coisas. Ah, né? Fumar não fumo, beber dentro do moderado e tal. E aí ela pesou, fez BMC e a circunferência abdominal e ela não me falou absolutamente nada. E a minha pressão dentro da normalidade e tal. Ah, tá tudo ok e tal, assinou ali, assina aqui e saiu. Aí o Gil falou, quando eu saí, o Gil falou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi tudo bem, meus exames estão tudo bem, mas eu sei que eu não tô bem, eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu tô com sobrepeso e tal. A médica te falou, eu falei, sei que tô com circunferência abdominal elevada e isso pode trazer riscos de doença cardiovascular no futuro. Isso eu preciso mudar, então eu sei, já tô consciente disso. Aí daí ele bem assim, mas a médica te falou isso? Falei, não. Ela deveria ter me falado, mas eu sei só pelas anotações dela. Então ela colocou a circunferência abdominal e ela colocou o IMC. Falei, eu sei que estou com isso alterado, mas ela deveria ter me falado, ela não me falou. Daí eu falei, mas e quantas outras pessoas vão passar pela consulta, vão ouvir que o exame tá ok, mas tá ok nesse momento, mas se eu continuar com esse estilo de vida que eu tiver, amanhã ou depois vai ter alteração. Falei, eu tenho essa consciência, mas quantas pessoas não têm, vão ouvir da médica que tá tudo ótimo, vai continuar mantendo o estilo de saúde, o estilo de vida, e amanhã ou depois vai apresentar uma alteração importante e não mudaram quando ainda era tempo de mudar. Aí eu falei, bastou para mim olhar aquele pré-obesidade, acho que ela colocou. Pré-obesidade por conta da circunferência abdominal. Mas ela não falou depois que ela me entregou o papel que eu vi. E aí eu fiquei pensando, falei, realmente, certo, ela pensou, pratica exercício físico, os exames estão ok, nem vou falar mais. Eu falei, mas eu tenho consciência do que eu preciso mudar, que a minha saúde não tá legal, embora eu não esteja incapacitada em nada. Faço meu exercício físico, né, como ali as minhas porções de fruta e de verdura e tal, mas ainda estou consumindo muito carboidrato na minha dieta, ainda a intensidade do meu exercício não está ajustada para me proporcionar um emagrecimento, algumas outras coisas que eu tenho consumido que não é bacana. Falei, estou consciente, vamos começar um processo de mudança, né? Não vou precisar chegar num estado debilitado para poder mudar, alterar o que eu preciso alterar na minha rotina. E aí eu fiquei pensando, falei, por conta do que será que ela não me deu esse alerta, né? Quantas outras pessoas passaram pela consulta e não tiveram esse alerta do médico? E aí saem de lá, tipo, tá tudo ok, minha saúde tá ok. Eu tô com desconforto aqui, de repente uma azia indesejada, que eu tô sentindo a dia já, mas vou protelando, e de repente essa azia justamente já tá te dando um alerta de alguma coisa que não tá legal na tua saúde, e aí você vai protelando, 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 quando você está com uma úlcera, uma gastrite, um quadro bem pior instalado, e a gente foi só protelando, só deixando para depois, e vamos lá. Por isso que eu comecei dizendo, né, comecei a minha fala aqui, falando justamente isso, que é algo que a gente deveria estar com os olhos mais voltados e que a gente simplesmente vai levando com a barriga. A gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Enquanto a gente não tiver extremamente debilitado, a gente não presta atenção nisso. A gente vai Mas deixando. mas você acha que isso é uma preocupação que foi omitida
pela médica ou é uma preocupação sua apenas? Porque eu parto do princípio que, primeiro, a gente tem que estar todo nesse equilíbrio bioeletroquímico, né? Porque bio, pela questão biológica, né? Pela questão bioquímica e pela questão endócrina, que muito por neurotransmissores, né? Então, bioeletroquímico. Às vezes você pode estar com um distúrbio endócrino e aí vai precisar ter a utilização do medicamento. Mas aí tem que ver, eu também não sei qual especialidade médica você foi, porque se é um clínico geral, ele vai solicitar os exames mais gerais. Aí seria o caso até de investigar de forma mais específica, né, isso. Até porque eu vejo tanta gente com corpo sarado e todo ferrado bioquimicamente, né, que fica dependendo de uma série de questões e outra. Você foi mãe, já está numa fase de vida que é diferente, né? A resposta regenerativa do teu organismo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E você, mesmo fazendo atividade física, não conseguir emagrecer, será que isso também não pode ser de uma cobrança que você tem sobre você mesmo? Porque se você está tendo essa cobrança, está liberando cortisol Tá também. Então, você vai ficar certo? sempre. Não, Léo, E aí, perfeito, perfeita a tua colocação, perfeito. Mas acontece que eu estou com um padrão alimentar que não está dentro do ideal, entendeu? Eu sei, não é. Foi uma clínica geral e foi dentro de um quadro da saúde preventiva da Polícia Militar. Então ali ela estava investigando, não só eu, não era uma consulta individual ali dentro de um parâmetro de normalidade de atendimento de um médico. Ela tinha ali 25, 30 polícias para atender ali num quadro, num curto período de tempo. Mas assim, eu identifico que hoje o quadro de saúde que eu apresento, né, a gordura localizada em determinados pontos, o sobrepeso, é em decorrência da minha alimentação. Então, meu treino não vai salvar a minha vida, me proporcionar emagrecimento, sendo que a minha alimentação não está adequada. Né, os dias que eu vou para o Andrade, que eu chego mais tarde, eu chego em casa, como carboidrato, que eu poderia comer uma coisa mais saudável. Durante o dia, vou lá e como doce de maneira desproporcional. Eu identifico que não tá legal isso. E é isso que tá me proporcionando o sobrepeso. Se eu continuar. Hoje, os meus exames de saúde. Então, veja, não é uma visão distorcida minha. Eu tenho essa consciência, né? Que realmente não tá legal. Do ponto de vista de saúde, não é nem de estética. Não estamos falando nem de estética, porque eu já larguei esse papo aqui já há um bom tempo, Léo. Já larguei esse papo de estética, já larguei, já abandonei já. Mas eu consigo identificar isso, né? Eu consigo identificar que eu preciso mudar essa situação. Hoje os meus exames não apresentaram alteração, mas se eu continuar com esse comportamento, se de repente daqui 2, 3, 6 meses eu vier repetir esse exame, mantendo o comportamento que eu tô hoje, possivelmente vai apresentar alguma alteração. Entende? Então não é, foge do quadro estético. Já tá além do quadro estético. dentro de tudo isso que você falou, o grande vilão aí no teu caso é o cortisol. Porque o que eu vejo é sempre assim, a autocobrança. Só a autocobrança, ela endocrinamente falando, você já vai começar a despertar os neurotransmissores que vão estimular o cortisol. E o que vai acontecer? Ele vai te deixar em estado de vigília. E você ficando em estado de vigília, você está usando a via do sistema nervoso autônomo, o sistema simpático. Então, você está preparado para luta e fuga. E aí a consequência disso sempre é aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca. Então você se adaptou nisso. O que você precisa fazer é mudar o sistema de cobrança que você tem
e procurar atividades que te buscam satisfação. Hoje você está buscando satisfação na alimentação. É aquilo que eu falei, a válvula de escape é a forma de você fugir daquela realidade e o que está permeado ali de resposta imediata é a alimentação. E isso eu vou te falar, Liz, isso é nosso. A gente vai ficar lutando a vida inteira em função disso. É que o que acontece? As pessoas elas colocam de uma forma tão opressora que para quem tem condição financeira é fácil. Pô, eu vou colocar ali um inibidor de apetite, um ansiolítico, vou reduzir massa corporal, vou perder músculo, mas também gordura, mas vou perder peso, mas não vou emagrecer. E a consequência disso é aonde? É sempre via medicamentosa. Ou, dependendo da especialidade médica, o cara, não, vamos tomar uma dose de GH aqui para melhorar a tua síntese proteica, ou vão fazer tal ação. Sempre vai ter uma intervenção que não é apenas pela alimentação. Eu, Hoje, eu acho que é muita cobrança que coloca acerca disso. E assim, se você tivesse com triglicerídeos e colesterol elevado, associado ao sobrepeso, aí ia falar, pô, Liz, ó, você tem que tomar cuidado por causa disso. Por quê? Porque se você tem excesso de gordura na tua corrente sanguínea, um pico de estresse pode deslocar essa gordura e entupir uma veia, uma artéria, né? Se for para o coração, é um infarto. Se for para o cérebro, é um AVC. Só que tem uma outra questão ainda hoje, que eu também eu aprendi recentemente com um amigo meu. Ele sofreu um infarto por causa do coágulo. O coágulo se formou no sangue, né? E o coágulo deslocou e ele teve um infarto. Então, até isso a gente tem que investigar como é que está a questão de coagulação sanguínea. Então, ele acaba sendo muito mais complexo. E se você não está com. Porque assim, ó, quando a gente entende o sobrepeso, a gente está falando assim, não que o sobrepeso ele vai gerar dano à tua saúde. Ele vai gerar dano porque você está gerando uma sobrecarga sobre o seu organismo. Se a gente pensa só apenas o tecido adiposo, é uma carga extra. Você pegar, por exemplo, teu peso corporal ideal, vamos dizer assim, 70 quilos, você está pesando 100, você está com 30 quilos de excesso. Esse excesso é um trabalho de força que você está fazendo, que está detonando todas as tuas articulações. Se ela é uma gordura visceral, a carga que está gerando é sobre os órgãos. Então, os teus órgãos estão trabalhando com essa sobrecarga. Então, esse é o grande vilão, é gerar esse estresse por causa dessa sobrecarga. Então, qual é o melhor exercício? O primeiro é aquele que você gosta de fazer. E aí, pensar numa progressão, não apenas por gastar caloria, mas como você falou, escolher a via metabólica para queima de gordura. O problema hoje, vamos lá, você pega um indivíduo com sobrepeso e fala, pô, vamos emagrecer fazendo HIIT. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ah, mas e o treinamento aeróbio? Também não vai funcionar. Por quê? Sobrecarga. Então, uma com alta intensidade que o indivíduo não vai conseguir. O outro é baixa intensidade e longa duração, só que com excesso de carga que ele tem, é sobrecarga constante em cima de articulação. Então, eu tenho que entender qual é o tipo de exercício para que ele tenha qualidade. Por exemplo, eu tenho um indivíduo aí com 300 quilogramas que não consegue levantar da cama. Aí, se a gente for pela fórmula, né, a frequência cardíaca máxima, né, para entender a intensidade. Então, um indivíduo de 40 anos, 220 menos a idade, vai lá, 180 batimentos de frequência cardíaca máxima. E aí eu vou entrar nas faixas de frequência cardíaca que esse indivíduo ele vai utilizar para emagrecer. Aí eu vou colocar nas 50% para fazer uma conta redonda, né? Então, 90 batimentos. Só que a frequência cardíaca dele em repouso é 110, Ah, é isso. por causa da sobrecarga.
Então, a, os raciocínios eles podem estar corretos. É o que eu falei na terça-feira. A tua lógica pode estar correta, mas se a informação ela estiver errada, tudo a consequência você não vai conseguir atingir. Então, se desenvolveu eu trabalhar pela reserva da frequência cardíaca. Então, eu pego a frequência máxima menos a frequência cardíaca de repouso, faço o cálculo, daí somo um com o outro e tal, e ele vai ficar sempre acima. Só que esse sempre acima é para qual tipo de atividade? É para trazer um conforto e não gerar tanto estresse para esse, ou mais estresse para esse indivíduo. Só que se o indivíduo ele está acamado, qual que é o tipo de exercício que eu tenho que aplicar para ele? Um exercício que seja estático, com ele acamado e preparar a articulação. Então, como que eu vou colocar sobrepeso? O simples fato do excesso de carga, oriundo da gordura, né, do tecido adiposo excedente, ele já vai servir com sobrecarga para alguns movimentos que ele consegue realizar deitado mesmo. E aí Exatamente. eu posso trabalhar com uma outra contra-resistência, trabalhar com elástico. Então, primeiro, eu preciso preparar as articulações para esse excesso de carga. Aumentando, né, acelerando o metabolismo dele, automaticamente ele em repouso, ele já vai começar a queimar gordura. Por quê? Porque eu tenho que fazer a frequência cardíaca dele diminuir. Porque existe dentro de uma análise, dentro de um sistema de calorimetria, ou uma análise de gases, vamos aprofundar assim, eu coloco a máscara e eu consigo verificar qual a intensidade dentro do esforço que ele está solicitando determinado substrato energético. E, isso é dividido pelo negócio chamado quociente respiratório. Então, o quociente respiratório é a relação entre o gás carbônico e o oxigênio. Se eu tenho um valor excedente de excesso de gás carbônico, ele está solicitando mais carboidrato como substrato energético. Se ele não solicita, não, você está consumindo mais oxigênio, não estou solicitando mais carboidrato. Por quê? Porque a demanda energética é que está sendo solicitada mesmo em repouso. Quando eu consigo conscientizar isso, eu consigo confrontar esse tipo de ação. De que forma? São questões ao longo do nosso dia que acontece. Quantas vezes você, mesmo em situação de repouso, você está com a cabeça tão alta que de repente você fala, nossa, minha frequência cardíaca, estou sentindo ela acelerar. Mas você estuda isso, você tem consciência disso. E quantas pessoas não têm e vivem com apneia, sobrecarregando cada vez mais e solicitando outro substrato energético, porque o que vai acontecer? Lembra que eu te falei do cortisol, do sistema simpático? Eu vou acelerar a frequência cardíaca, eu saio. O indivíduo normal, a média de batimento, entre 70 a 100 batimentos é considerado normal. Ah, vamos pegar assim, a 70 batimentos em repouso, pô, a minha pressão arterial vai estar tranquila, circulação vai estar tranquila, os nutrientes vão ser carregados, ou seja, eu não tenho tanta sobrecarga a mais. E aí a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Primeiro, isso acontece porque o que é carregado pela corrente sanguínea? Oxigênio e nutriente. Se ele é carregado oxigênio e nutriente, em uma situação de estresse, eu acelero a frequência cardíaca, aumento a pressão arterial, aumenta a pressão arterial, consequentemente vai aumentar a frequência cardíaca para ir mais nutriente de forma mais rápida, mais oxigênio. Por quê? Porque eu estou acuado. E quem que não sempre não pode faltar isso? O cérebro, ou de acordo com as atividades, a musculatura que está sendo solicitada. Então, eu tenho que reverter toda essa situação para trazer o indivíduo para o padrão de normalidade. Ah, legal, mas eu falei antes, um indivíduo obeso, uma obesidade mórbida, ele não, frequência cardíaca e repouso dele é 110, 120 batimentos por minuto. Sim, é um trabalho a médio e longo prazo, não é da noite para o dia. Eu preciso ter estímulos que no exercício a gente chama de efeito agudo, para daí gerar um efeito crônico.
Só que quanto tempo a pessoa ela levou cultivando esse estilo de vida para chegar nesse momento? Então, ele não é inversamente proporcional, ele também não é exponencial dentro de uma curva que eu estou pensando numa queda exponencial, mas negativa. Ou seja, eu cultuei esse meu organismo durante 30 anos e em 2 meses eu vou querer um resultado milagroso. E não vai acontecer isso, porque daí entra outros princípios que daí cabe a nós, que são ah, os princípios que regem o treinamento desportivo. Primeiro, individualidade biológica, supercompensação, variação de estímulo, tudo para quê? Para que o organismo ele mantenha esse cálculo, essa recordação metabólica para sempre estar sendo burlado e não se acomodar e armazenar energia. Porque o exercício ele entra como uma agressão, ele entra como um estresse, não é? A gente não aprende lá que tudo que te tira do equilíbrio é um agente estressor, então a gente precisa ter consciência disso. O que eu vejo hoje é que a gente esquece de toda essa complexidade e fica só a demanda calórica, a demanda, vamos lá, faça aula de spinning, que você vai queimar 700 quilocalorias, mas 700 quilocalorias do quê? Porque dependendo da tua vida metabólica, você vai precisar de um energético ou de um carbogel, qualquer uma maltodestrina. Então, você não está associando a via metabólica. Ah, não, mas aí o que vai melhorar é o efeito EPOC por causa da queima de gordura em repouso. Mas não vai fazer sentido, porque eu vou precisar ainda de nutrientes para trabalhar na regeneração no meu organismo, senão ele vai entrar em um processo semelhante a jejum intermitente, vai entrar em proteólise, vou começar a queimar massa muscular para converter, né, gliconeogênese, para converter uma molécula de glicose para não faltar energia para o corpo. E aí, quando a gente entra dentro desse escopo, eu tenho que pensar antes, durante e depois do exercício, qual tipo de carboidrato? Se é de alto índice glicêmico, se é baixo índice glicêmico, se é moderado. E isso é tão importante a gente saber, porque existe dentro disso uma demanda energética da própria digestão do alimento. Às vezes tem alimento que eu consumo que a energia gasta é só para digerir ele, ou seja, se tornou uma caloria vazia. E aí, como que eu faço todo esse equilíbrio, né, dentro de uma reeducação alimentar, dentro de uma conscientização alimentar, mas também uma conscientização daquilo que eu preciso. Então, é paulatinamente que a gente vai trabalhando isso. Tudo que é muito agressivo, ele gera muito estresse. O mecanismo de defesa é ter aversão. Sei que consegui explicar bem certinho. Perfeitamente. Conseguiu perfeitamente. E fora tudo isso que você explanou, ainda a gente tem que sustentar essa motivação a longo prazo, né, Léo? Porque pensa no indivíduo que está aí com sobrepeso ou com obesidade, o nível de obesidade que você mencionou, ok, as minhas estratégias eu vou elaborar acima de um treinamento a longo prazo, como você bem colocou. Colocando todas as estratégias aí do treinamento físico, nutricional, enfim. Mas para a gente sustentar essa pessoa sustentar esse processo a longo prazo, sem desistir ou sem se auto-sabotar, porque a tendência desse organismo que já está nesse processo há 30 anos, como você falou, é voltar ao estado da normalidade, porque para ele esse 30 quilos a mais, 50 quilos a mais já é seu estado de normalidade, porque ele já se adaptou todo para trabalhar nessa via metabólica, para trabalhar com esse excesso de peso, enfim. Então a gente está tendo que mudar, né, não só os processos bioquímicos, metabólicos e físicos, mas essa mente desse cérebro que está o tempo todo falando assim: não, esse é o nosso estado de sobrevivência, aqui está confortável para nós, não podemos sair da zona de conforto. Como que a gente vai trabalhar a longo prazo ainda com esse indivíduo para sustentar essa motivação, para sustentar esse processo de perda de peso, de emagrecimento, para reverter o quadro de saúde?
é muito complexo, né, Léo? É muito complexo a gente Mas conseguir. quer ver, Liz? Ó, as próprias pessoas, elas dão a informação pra gente. Vamos primeiro pensar assim, dentro de uma construção. E aí, o porquê de você estimular o movimento, né, a atividade física na infância e adolescência? Porque toda a complexidade de movimentos que a pessoa, que a criança ela tem, né, nas fases iniciais e depois na adolescência, aquilo ali eu gerei, eu vou chamar o nome de trilhas neurais, tá? Mas na verdade são sinapses que eu vou criando motoneurônios e isso vai ficando, eu não perco isso. Ele permanece ali, ele só vai ser utilizado se eu solicitar. Então eu tenho que ter essa base para ter esse repertório e essa memória dentro do organismo para poder aprender. O que que acontece? Boa parte das crianças elas não tiveram esse estímulo de forma correta, ou seja, ela não tem memória, não tem lembrança desse tipo de atividade. E aí, da noite para o dia, eu começo a trabalhar com um exercício complexo que é a musculação, que me exige primeiro criar uma conexão neural, porque primeiro você cria e desenvolve aquele sistema neural para daí o músculo ele crescer. Eu não cresço primeiro o músculo e depois eu desenvolvo o trilho neural. Primeiro é o neurônio, depois. Por isso que é treinamento neuromuscular. Esse é o grande erro. Só que para eu criar um trilho neural pensando no treinamento de força para aumentar a massa muscular e aumentar a força, eu tenho que ter hábitos também. Só que para criar um hábito dentro de uma rotina de uma pessoa, eu também vou ter que criar uma outra via de neurônio para aquele hábito. Se eu não formei essa trilha neural, esquece, a pessoa ela vai abandonar, porque ela não tem uma base que vai sustentar ela para dar sequência no tipo de atividade. Por isso que eu falo que não importa o que a pessoa está fazendo naquele momento, ela precisa criar um hábito novo. Então, assim, o primeiro mês, cara, dependendo do perfil da pessoa, caminhe, deixa ela caminhando na esteira, deixa ela pedalando numa bike, deixa ela fazendo um elíptico, deixa ela fazer atividade que não exija muito do físico dela, mas para que ela desenvolva aquela trilha neural, tanto para o treinamento de força quanto para o novo hábito. Aí eu já escutei gente falando, para você mudar um hábito são 21 semanas. Não funciona, cara. 21 semanas aí pode funcionar Dias. para uma criança que está com a resposta neural porque não está desenvolvida ainda. Do ponto de vista do sistema nervoso central, acho que são, em média, 25 anos. Até os 25 anos que você começa a fechar, para daí você mudar as questões do ponto de vista do sistema nervoso central. O resto, uma vez fechado, você só desenvolve mediante a muito treino. Por isso que o treino você tem que repetir, 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 repetir. Quer ver o inverso disso? O indivíduo que foi amputado, perdeu o braço, existe a síndrome do membro fantasma. Na cabeça dele ainda Assim. o cara vai sentir dor, vai sentir coceira, ele vai mexer, para ele tá ali. Tanto que se eu coloco uma prótese com eletrodo, eu ainda consigo recuperar alguns movimentos porque aquela conexão neural ela ainda existe, o estímulo. Então eu consigo recuperar o movimento. Para quem já é amputado há muito tempo, ele perdeu toda essa conexão neural. De que forma? Você começa a bater no coto. Então você pega o coto, começa a dar tapinha, para daí o teu sistema nervoso central identificar, opa, não tenho mais uma mão, eu tenho um coto, então eu vou, ó, é até aqui, tá vendo? Isso já existe há anos. O problema é que a gente não consegue associar essa informação que funciona dessa forma para o exercício físico. Então ele fica direcionado de forma errada, porque tudo é pedagógico. Eu tenho que reeducar, reensinar. Ele tem que aprender novamente.
E todo o processo de aprendizagem, ele vai gerar a demanda que vai fazer com que a pessoa saia da zona de conforto. Legal. Só que daí o que que acontece no dia, nos dias atuais? É o excesso de informação. Então todo mundo fala de uma forma convicta, mas ninguém explica o processo que está levando a isso. Ó, treinamento de força, treinamento aeróbico. Depende por quê, para quem, de que forma que você vai realizar. Porque treinamento aeróbico eu posso fazer em uma dança, posso fazer uma caminhada. Dependendo do condicionamento, pode ser uma corrida. Depende da pessoa. Então eu tenho que ajustar para que isso ele funcione. Então a, a gente não pode ficar na. Daí voltando, né? O porquê do gasto energético. É por causa disso. Então, mantém mais tempo a pessoa uma intensidade mais baixa dentro de uma atividade que dê prazer para ela mudar a rotina e vai aumentando a progressão de carga paulatinamente. É o que a fisioterapia faz na reabilitação. A fisioterapia ela trabalha na reabilitação, é, estimulando, estimulando, estimulando. Melhorou, agora o avanço. A gente não, que é, o cara nunca fez nada, a gente já vem com modelos de periodização que foi desenvolvido para atletas. É óbvio que não vai funcionar. Não vai funcionar. Esquece. Pega, quer ver? Pega a tua mãe, Elis, e aplica o modelo de periodização. Não vai funcionar. Porque olha quantas variáveis criou conexões neurais e agora está criando uma nova conexão neural. Ela tem que mudar tudo que ela tem de base. Ela não vai mudar. É muito estresse. Então é aos poucos. Isso que é importante essa investigação, né? Mais do que uma avaliação física no início de um treinamento, de uma prescrição, é importante essa investigação de entrevista mesmo, de você entender o contexto de vida daquela pessoa. Porque se eu tô com um quadro de vigília muito instaurado ali, como a gente falou, né? Tem o excesso de atuação do sistema nervoso simpático. Não adianta também eu colocar um treinamento que vai piorar esse quadro, e era exatamente o que eu estava fazendo comigo mesma, né? Porque, como você bem falou, eu estou num estado de vigília, o excesso de cortisol e tal. E o que eu estava fazendo no meu treinamento? Tacando ele Mas, ansiedade e tal, e até que eu me dei conta de que eu estava piorando a minha situação. E eu falei, gente, ó, ainda a gente com conhecimento, ainda a gente já praticando treinamento já há tanto tempo, ainda a gente né, a gente faz isso ainda, esse tipo de coisa. E aí que eu resolvi inverter o meu treino. E aí eu fui para dança, eu fui para o pilates, eu falei, não adianta eu querer resultado agora, não adianta eu querer intensidade agora, não adianta, eu tenho que sair desse quadro. Eu tenho que, né, regular meu organismo. E aí eu parei de me cobrar nesse sentido e aí eu fui, né, para dança, pro pilates. Daí até minhas amigas, ai, não vai treinar hoje? Ai, que não sei o quê. Falei, não, não vou pra musculação hoje eu vou pro pilates, hoje eu vou pra dança, porque não tá adiantando. Eu já tô com um quadro inflamatório instalado aqui, que não adianta eu ficar botando carga, que eu vou só piorar. E era o que estava acontecendo. Falei, daqui a pouco eu me lesiono, daqui a pouco eu tenho uma lesão articular, uma lesão muscular. E eu não percebia, Léo, porque eu levava dias para um processo de recuperação e a pessoa aqui, tão bitolada, não percebia. Mas, gente, tá óbvio, tá na minha cara. Olha, esse processo de recuperação não tá normal. Tá além, ou o processo de lesão muscular tava além. Eu falei, daqui a pouco eu entro aqui num processo de lesão. E aí a gente tem que estar vigilante nesse sentido, né? O tempo todo a gente tem que estar se modulando e se adaptando. Então não adianta a gente querer forçar uma coisa sem saber, sem investigar as causas. O ser humano é muito complexo. As causas que levam ele a um sobrepeso são complexas. As causas que levam ele a um estado de saúde ruim é muito complexa. E a gente está trabalhando com o ser humano, então, consequentemente, nosso trabalho vai ser complexo.
Hoje só para você ter uma ideia, você falou um negócio que para mim é a base. Eu fui criado para avaliar o indivíduo e avaliar sempre medindo, né, as mais diversas variáveis. E de uns anos para cá, vou falar dos últimos 10 anos, eu comecei a entender que a avaliação física ela se tornava um pedágio para as pessoas serem fisicamente ativas. E era uma forma de afastar as pessoas da atividade física. Porque eu comecei a questionar e percebi que não estava fazendo sentido se a pessoa ela lavava um carro, se ela lavava uma louça, se ela limpava uma casa, se ela tinha que correr atrás do filho, se ela tinha que agachar para pegar as coisas, os brinquedos espalhados. Ela não estava monitorando e controlando nada, então não fazia sentido eu, dentro do exercício físico, pensando na prescrição, em avaliá-la antes. E eu comecei a estudar mais sobre a anamnese. Então, tanto que na disciplina, quando eu falo de avaliação física, são 3 aulas que eu só falo de anamnese. Mesmo ao longo dos demais encontros, eu falo das técnicas, mas eu associo com as informações obtidas da anamnese. Então, tanto que na literatura você vai achar que da literatura médica, né? Que 94%, até 94% de um diagnóstico você pode fechar pela anamnese, só sabendo fazer as perguntas. O problema é que a gente não sabe fazer pergunta porque a gente não tem uma base de conhecimento para questionar, para saber se aquilo que eu quero saber tem relação com, por exemplo, colesterol elevado, com triglicerídeos. A gente fica naquela coisa caixinha, né? Ah, você tem doença? Ah, você fuma, ah, você bebe, ah. Cara, isso aí, beleza, é legal, mas o que que você vai fazer com essa informação? Você não foi ensinado a isso. E hoje eu falo que na anamnese você tem que ter uma pergunta simples. Como foi a sua educação física escolar? Qual era o teu perfil? Se era o perfil que tudo que o professor ele propunha você fazia? Ou o que era proposto você não fazia nada? Você inventava uma dor, você inventava alguma válvula de escape? Ou dentro da escolha, quando via jogar lá o caçador, né, o queimada, dependendo da região, você era o primeiro a escolher, você era o último a ser escolhido. E aí, quando você era o primeiro a escolher, você era escolhido porque você era o melhor dentro do contexto, ou você era o pior, e aí, por ser o pior, você escolhia o time. Então, Virava. olha os traumas que a pessoa. Então, aí o pessoal fala que o esporte é inclusivo. Fala, cara, a gente começa a excluir e não percebe, porque a gente acha que está fazendo algo maravilhoso. Só que você começa a excluir as pessoas por falta de habilidade ou destreza motora, ao invés de estimular ele a desenvolver. Não, fica sempre pensando no esporte, aquela eterna peneira onde o melhor ele vai sobressair sobre os menos favorecidos. Só que daí é uma gangorra, porque o menos favorecido do ponto de vista do talento, né, ou da habilidade motora, ele vai focar em outras áreas. Quais áreas? Ele vai estudar, vai ter uma característica mais introspectiva. E aí, esse cara hoje que precisa dos nossos serviços, a gente não leva em consideração na prescrição do treino, que, pô, ele tem um histórico de trauma, porque ele era excluído dentro do grupo. Entendeu? Aí ele chega no ambiente de academia. Como é que é o ambiente de academia? Um monte de gente que tá lá saradão, pô, tudo desenvolvido. Cabeça dele, lembra do trilho neural que eu falei? O que que tem na memória dele? Qual que é a lembrança? É um puta de um trauma. Então eu tenho que fugir desses ambientes. E é o que acontece com a maioria. A maioria das pessoas, elas querem fazer, mas o bloqueio que está nelas é o quê? Pô, mas os caras que eram fortes me agrediam. Os caras que faziam.
E assim, eu não estou fazendo juízo de valor, porque tem muita gente que, mesmo com isso, né, que sofreu bullying e tudo mais, na cabeça conseguiu superar. Falou, pô, se eu apanho, então eu vou entrar numa aula de artes marciais e vou me preparar para poder me defender. Pô, se eu sou fraco, então eu vou treinar musculação para ficar mais forte. Mas Normalmente isso funciona, é o contrário, né? É uma aversão que a gente tem. E quer é, ficar protegido. na minha época de educação física escolar, era muito nítido os esportes com bola eram muito difundidos e tal, né? E esse negócio de times então quem tinha habilidade com bola era quem se sobressaía. Mas eu nunca fui a criança que tinha habilidade com bola, mas eu sempre fui a criança que brincava muito e tinha outras habilidades, né? Então, eu morava no interior, eu morava numa casa que tinha terreno grande, a gente ia para o clube. Então, assim, eu era uma criança muito ativa e tinha muitas habilidades físicas pelo brincar, pelo livre brincar, enfim. Mas quando eu ia para educação física escolar, lá eu tinha que ter uma habilidade com bola para jogar bola, para tal, e isso me travava. E aí, né, você sofre um pouco de você fica um pouco excluído. Você fica meio sendo taxada como uma criança que não tem habilidade. E aí, quando eu entrei no ensino médio, fui para o Colégio Estadual do Paraná. E lá no primeiro ano, não sei como é agora, mas na minha época foi assim. Já no primeiro ano, a gente passava por uma peneira justamente para ver quais eram as nossas habilidades esportivas, porque eles direcionavam para os times, lá para o treinamento, para os times do colégio, que é um colégio que vai competir aí a nível estadual e nacional, enfim, tem os times do colégio. E quando a gente foi passar pela peneira do atletismo, eu fui selecionada para o atletismo ali, para a parte de arremessos e tal. Porque o meu desempenho foi muito bom, mesmo sem ter treinado a vida inteira. Nunca treinei em específico isso. Mas eu tive um bom desempenho ali e eu fui, tipo, convocada caso eu quisesse entrar pro time, pro treinamento e tal, porque eu tive um bom desempenho. E o que que eu fiz? Falei, não, da onde isso? Nunca tive esse tipo de habilidade. Lógico que não, eu não sou capaz. Não, tipo, tão louco. Por quê? Tá faltando gente, estão precisando de gente, mas eu não. E eu não fui. Não fui, eu recusei, não fui. E depois, passei todo o meu ensino médio ainda mais sedentária ainda, né? Porque daí você entra naquela fase de adolescência ali, meu Deus, você entra num um mundo paralelo. E aí, depois, adulta já e tendo consciência, eu me arrependi. Falei, mas por que eu não fui, gente? Porque eu falei, poderia ter mudado toda a minha trajetória de vida, poderia ter sido atleta no ensino médio, né? Poderia ter tido outra relação com o esporte, com o corpo, né? Com autoimagem, autopercepção, enfim. E não fui. Falei, que bobeira minha, né? Falta de orientação, traumas do passado, né? Que a gente entra com. A gente fica com essa mentalidade, mesmo falando para mim, olha, você teve um bom desempenho, vem aqui treinar com a gente. Eu, na minha cabeça, não, mas eu nunca tive habilidade com bola. Nunca tive esse tipo de habilidade com atletismo, com esporte. Não é minha praia, não é para mim. E não fui. Mas hoje eu reconheço que é por conta do que eu vivi na minha infância. Alguém na minha infância disse que eu não era capaz, quando me falaram que era, não, não sou. E aí você tem que passar por um processo de consciência, né, Léo? Que se você não tiver consciência, você não vai mudar. Então você tem que passar por um processo de consciência, de reconhecer, de entender que é possível mudar esse quadro, né? Como você falou, é possível reverter essa situação. Se eu sou fraca, então eu posso ficar mais forte, né? Então eu consigo reverter essa situação. Mas é um quadro mental, né? E volta no que a gente começou falando, né? Tá tudo dentro da nossa cabeça. Então, primeiro eu tenho que trazer a luz da consciência, reconhecer que as minhas falhas ou os processos que eu vivi no passado e entender que agora daqui para frente eu consigo fazer diferente e eu consigo mudar esse quadro. Eu falo muito pro Benício assim, quando ele vem me falar: "Ah, mãe, o fulano falou que eu sou chato". Ele é uma criança muito sentimental, então tudo que falam para ele tem muito peso, muito valor. Assim, se fala alguma coisa que não é muito legal para ele, ele sente muito, né?
E aí esses dias ele veio e falou assim, ai mãe, o fulaninho lá, o meu amiguinho, falou que eu sou chato, que eu não sou legal e tal. E eu falei assim, você se acha uma criança chata? Você se acha uma pessoa chata? Não, eu não sou. Então você entenda que você não é chato. Você é uma criança muito legal. Você é um amigo muito legal. Então, se você sabe que você é legal, qualquer pessoa que venha falar isso, ao contrário disso, você não tem que acreditar. Você tem que acreditar em você. Você não é chato, então o que ele tá falando é a opinião dele e cabe a ele, fique com ele. Você sabe que você não é chato. Eu falei, eu tenho que começar a construir isso na criança, né? Porque a gente interioriza essas coisas e leva pra vida e começa a acreditar em coisas que colocaram na nossa mente e que não são nossas. A gente compra o que querem nos vender. Se a gente está suscetível, a gente vai comprando essas bagagens que não são nossas e vai carregando ao longo da vida e por quantos anos? Até a gente se dar conta. Por muitos, muitos anos. Se a É, gente. agora pensa no processo de envelhecimento, né? Processo, que você vai perdendo suas capacidades ao longo de cada ano, a partir dos 40 anos, né? Então, um processo irreversível. Então, a gente consegue retardar, mas não consigo fazer com que as pessoas se tornem imortais. E por ser irreversível, é a questão, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Tanto que tem estudos mais antigos, até que estudei isso, eu estava na faculdade, nos anos 2000. Eles falavam que as pessoas, depois que se aposentavam, elas tinham uma queda na vida delas absurda, assim. Elas estavam indo bem e de repente adoeciam, porque acabou o propósito de vida, acabou o sentido. E passou, imagine, uma vida inteira fazendo a mesma coisa. E você está tirando isso, olha o estresse, acabou o chão, eu não sei mais o que fazer. A gente às vezes tem crise e fala, meu Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Pô, vou mudar minha carreira agora. Não, muda paulatinamente. Não é para ser radical. No atleta, o atleta hoje ele fala, vou aposentar com, sei lá, 40 anos. Legal, pô, com uns 35 ele já começa a se desvincular daquela rotina e colocando outras rotinas. Ou seja, é planejado isso. Mas isso pessoas que auxiliam, então. E quando a pessoa ela não tem esse planejamento? Esses dias né, o locutor, o Silvio Luiz faleceu e com uns 89 anos da vida dele, ou 79, agora não me recordo, enfim, 79 acho. Ele trabalhou até, até meses antes. Até. Eu falei, pô, eu quero ser assim, né? Tipo, ter lucidez para trabalhar. O corpo pode não aguentar, mas eu quero continuar, porque isso eu não quero que tirem isso de mim, porque o dia que tirar isso de mim, não que eu não estou dizendo que esse vai ser o motivador, mas eu preciso de algo que me faça permanecer vivo. Por quê? Porque eu quero crescer, ver meus filhos, eu quero ver neto e, dependendo, eu quero ver bisneto também. Só que isso da noite, não é da noite para o dia. Você vai construindo isso dentro de uma mentalidade. Ah, eu falo assim, isso quem me falou foi minha psicóloga também no início dos anos 2000. Ela falou que as pessoas mais inteligentes são as que não querem confrontar a realidade, então elas vão criando caminhos para ficar desviando daquele ponto central. Então ela cria um monte de fuga e aquilo vai fazendo com que ela se torne inteligente do ponto de vista que ela tem muita conexão neural, muito desenvolvimento de trilhas neurais, só que ela não vai nunca no cerne. Aí tem outras pessoas que não desenvolvem nada, mas são objetivas no que fazem. Fala, é individual isso, né? Se a gente for segmentar por tipos de inteligência, tipos de personalidade, características, o que vai formando o ser humano, como que as pessoas levam a vida, enfim, é muito complexo para simplesmente eu querer resolver tudo de forma rápida, né? O problema é que a gente é muito acostumado a, pô, aperta um botão, ele já faz um monte de coisa. Hoje não preciso nem apertar nada, só falo, Alexa, bom dia, aí já responde.
E a gente acha que o ser humano vai ser dessa forma. Então, A praticidade da vida. Até a gente não trabalha nem mais a gente tá deixando de trabalhar a parte física e a parte mental também, né? Porque até, até o tempo de forno aqui é a Alexa. Alexa, adicione lembrete, o quê? Me lembra que eu tenho que tirar o bolo do forno. Ou a lista de compra, né? Ponha tal coisa na lista de compra. Eu falo, eu tenho que. Não gosto de ficar usando muitas inteligências artificiais aí, ou esses recursos, porque parece que a gente vai atrofiando a mente, né? O meu. mas usa, que nem, se até pode, mas usa para aprendizado, que nem eu uso para aprender. E aí vou conversando, daí vai me ensinando, instruindo. Aí eu falo, pô, mas que tipos de pergunta sobre esse assunto eu poderia fazer? Aí ele vai me dando as perguntas e eu falo, nossa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. O problema é que o pessoal deixa tudo no automático e não quer refletir acerca do que está vindo. E aí você não aprende mesmo. Pô, que eu ganhei de avanço em estudo é um negócio absurdo. Só que é proposital. Proposital. Ontem eu estava procurando sobre alguns artigos sobre uma determinada área, que eu estou escrevendo um artigo de revisão sobre tecnologias aplicadas à educação física, né? Mas um foco na educação física escolar. Para a gente começar a entender o que, que isso pode acontecer no futuro. Pô, brincando. Juro para você, em meia hora eu tive o feedback de 10 artigos, de 9, né? Porque daí um é um livro, sobre isso, e eu conversava com os artigos sobre questões que eu precisava. Em meia hora eu falei, pô, isso aqui é legal, puf, separava, isso aqui é legal. E caí em artigo em chinês, russo, que daí você traduz, né? Então, assim, quando que eu ia conseguir fazer isso? Porque primeiro eu não procuro, a gente só procura em português ou em inglês, né? Então, base, a base. Nossa, mas ele foi que eu falei, caramba, daí eu já tinha estrutura, né? Daí só fui apontando e tal, daí eu mandei para dois pesquisadores que estão junto comigo. Pô, tá muito bem escritinho e tal. Pá, pá, pá. Falei, não, mas veja aí, porque a engenharia ela deixa a gente bem objetivo, né, na escrita, e a educação física já não gosta muito disso. Você tem que ir devagar sobre as Ver coisas. mais sobre e tal. Eu falo assim, pro meu padrão ficou objetivo, é isso, isso, isso. Acabou, você tá ali a referência. Mas, né, tem pessoas, é porque tem que colocar. Então, já espalhei, vamos ver o que que acontece. Então, essa é a dinâmica, ela facilitou muito, muito. Sabe aquele trabalho braçal que você tinha que fazer, pesquisar, separar? Nossa, ficou muito mais fácil. Para você reescrever, ó, de acordo com o assunto. Por quê? Porque o teu aprendizado ficou mais fácil. Você vai pesquisar dentro do artigo com uma inteligência artificial sobre aquilo que você tá querendo saber. Então você é direto naquilo. Você ganha tempo e vai ajudando, porque daí você vai conversar. É como se você tivesse um orientador e ele te orientasse. Exatamente. Só que em tempo real, não É verdade, né? exatamente. Então, para isso, eu achei fantástico. Eu achei fantástico. O que você tá. Às vezes eu pergunto assim, né? Dentro disso, eu já olhei sobre esses pontos. O que que eu ainda não olhei? Aí, ó, você não olhou isso, isso. Entendeu? É, Aí esse cara tá assim, meu caneco, eu não tinha pensado nisso. isso é verdade. Eu comecei a escrever um e-book também, e aí eu também me utilizei desses recursos assim. Mas assim, eu comecei a escrever, e aí eu também jogava mais ou menos o que eu estava escrevendo e ia fazendo as perguntas também. E é exatamente isso que acontece. Nossa, não tinha pensado por esse ponto de vista, realmente, traz outras percepções, né? Aí
era para ser mais objetivo, eu também comecei a abrir muito o leque, porque eu falei, eu fui expandido, expandido. Falei, não, peraí, tô refletindo demais agora. Ah, mas é que o que eu vejo em tudo isso, as pessoas elas são muito especialistas, né? Eu chamo especialista de um bambu, né? Ou uma vareta. Ele não tem uma base, né, muitas vezes forte. Ele vai especializando. Então, ele é uma base estreita que vai afunilando. Ele até pode chegar mais alto, mas eu prefiro ser generalista, porque eu consigo conectar com muito mais coisas. E não tô fazendo juízo de valor, dizer que quem é especialista é melhor ou o generalista é melhor. Não estou fazendo isso, estou fazendo uma questão daquilo que se torna confortável dentro da minha necessidade. Se for é, ensinar isso a alguém, eu tenho que ser, dependendo, principalmente em graduação, que a graduação ela te pede que você seja mais generalista na formação, eu tenho que dar vários caminhos, porque várias interrogações. Porque se ele vai para uma especialidade, isso é por isso que eu falo, é médio ou longo prazo. Ele vai para uma especialidade, ele vai ter aquelas interrogações que não foram respondidas na graduação, ele não conseguiu resposta na graduação por ter uma formação mais generalista e vai começar a especializar e aí ele tem uma maturidade muito maior, mas ele tem filtros que acabam melhorando isso. Então, particularmente, eu prefiro fazer dessa forma. E eu consigo conversar com várias pessoas. E aí o meu aprendizado, ele é mais lento, mas eu consigo equilibrar muito mais coisas do que ficar... Pô, cheguei e fiquei ilhado aqui. Aí eu não consigo conversar com ninguém. Quer um exemplo disso? Por exemplo, pegar os doutores que pô, saí da graduação, entrei na pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado só sobre uma linha. E aí, de repente, o cara sabe muito de pouca coisa, mas ele não sabe se relacionar com outras pessoas, ele não consegue compreender, porque ele se colocou num nível de conhecimento acima do outro. Aí ele não consegue falar, pô, mas o que que as pessoas elas conseguem fazer determinadas coisas e eu não consigo? Claro, porque você pensou em saber muito disso. E eu prefiro saber um pouco de cada coisa e vou desenvolvendo isso ao longo da vida do que saber de uma única coisa e ficar refém disso. Aí são pessoas que sabem muito, têm muito seguidor, né? Mas fica muito restrito em nada, né? Naquele conhecimento, por quê? Porque não aprendeu a se desconectar disso e criar outros, e conhecer outros saberes. Grande professor Helder, saudade do senhor. Como é que o senhor está? Entra numa bolha, entra numa Entrando bolha no e aquele conhecimento que ele está produzindo ali no âmbito acadêmico vai ser utilizado onde? Vai ser utilizado na prática, mas muitas vezes não, né? Não vou generalizar. Mas por vezes ele nem conhece aquela atuação prática e ele está lá focado em resolver um problema, mas ele também não está aqui na atuação prática para entender como é que está funcionando a aplicação daquilo, e aquilo realmente está sendo pertinente ou não, vai ser utilizado na prática ou não. Para a vida real, na vida. vai ter utilidade na vida real, com o aluno, né? Com toda essa complexidade, trazendo essa carga de complexidade aí que a gente está falando. O professor que está ali diretamente com o aluno está entendendo as dificuldades, de fato. Mas será que aquele professor de laboratório que não saiu do laboratório consegue entender, consegue ter essa percepção? Então, quando eu saio do mundo acadêmico, entro na atuação prática e eu vou balizando essa minha atuação entre a academia e a prática e a vivência do dia a dia, o confronto com o aluno real, com os outros colegas, a atuação com os outros colegas, tá no mercado de trabalho, fica realmente mais rico, não tem como comparar, né? O conhecimento, a atuação, Foi, sabe que não, pode falar, achei que você ia encerrar. Pode não continuar.
por muitas vezes eu me questionei sobre ter ido para um mestrado de engenharia biomédica, sabe? Eu falava, meu Deus, por quê, né? Mas hoje eu vejo o quanto foi rico eu expandir o meu campo de visão, o campo de atuação. E foi engrandecedor para os dois lados, né? Para a educação física, para a polícia, enfim. E como expandiu assim minha área de conhecimento, minha percepção de mundo, minha percepção de atuação prática, que talvez se eu tivesse ido para a educação física e continuasse no ramo da educação física, eu ficaria mais limitada. Não teria essa expansão toda, assim. Então foi. Hoje eu vejo com outros olhos, mas no começo eu fiquei muito insegura. Tipo, será que eu não tô atirando para tudo que é lado? Será que eu não tô, né? É que você gasta mais energia, né, fazendo isso, porque você sempre tem que aprender coisas novas. Só que uma vez que você aprendeu, você não perde mais, né? O Einstein já falava, uma mente expandida, ela não retrocede. E eu me formei em educação física, né? Tanto licenciatura quanto bacharel. Fiz especialização em avaliação física e prescrição de exercício para populações especiais. Aí depois fui para o MBA em gestão empresarial. Aí fiz um curso de formação ministerial, né? Bem dentro da teologia cristã. Aí fui para o mestrado em engenharia biomédica e agora estou no doutorado em ciências da educação. Vai falar que é coisa mais absurda que isso. É. Só que hoje eu consigo dialogar com tudo quanto é área. Exatamente. Porque eu acho que os olhos, a galera vê como bem quisto justamente pessoas que se especializam demais, né? Quando a pessoa vai apresentar o currículo, eu sou professor de educação física, que tenho é, especialização em fisiologia do exercício, sou mestre em exercício, não sei o que, e todo mundo, oh, o cara é autoridade nisso que ele tá falando, né? O cara é autoridade, o cara estudou disso, então vamos ouvir o cara falar, né? Ele é autoridade. E as pessoas assim são vistas como autoridade, de fato, né? E, assim, tem um público que vai querer essa autoridade, mas vai chegar um momento que a pessoa ela vai te olhar apenas com o background da fisiologia e esquece que o indivíduo ali ele tem um cérebro e pensa por si só muitas vezes. E aí, se eu não conhecer de pessoa, se eu não conhecer de comportamento, como que eu vou fazer isso? Então, hoje eu vejo muita coisa dentro de rede social e eu falo, cara, totalmente artificial. Tanto que muita gente fala, nossa, mas você é muito crítico. Eu falo, claro que eu sou crítico. Eu não Bem, vou aceitar qualquer coisa que o cara tá dizendo. Pode ser quem for, cara, eu vou criticar, porque é meu direito questionar. E eu sei que quando você questiona, você incomoda, porque você tira as pessoas daquela coisa pragmática, tudo fechadinho. E eu falo, cara, comigo não, comigo não. Então, prefiro fazer isso, me responda de forma satisfatória. Eu não vou aceitar única e exclusivamente da forma que está apresentando, porque tem outros olhares também, né? Tem visões de mundo diferentes acerca do mesmo objeto que está sendo analisado. Ó, o professor Elvio colocou, né? Um fruto desse pensamento é que aqui no estado abrimos uma pós-graduação em personal trainer transdisciplinar, entrando em todas as áreas da saúde, os exames, as doenças, a clínica. Pô, professor, perfeito. Sabe que eu tenho estudado sobre a ação do profissional da educação física, mas do tipo de abordagem. Então a gente é muito comportamental, daí comecei a estudar sobre o biopsicossocial e agora estou trabalhando com a visão sistêmica para a educação física, junto com o pessoal da psicologia. Então, dependendo do tipo de abordagem, dependendo do tipo de cliente, eu tenho que mudar meu tipo de abordagem. E, pô, o professor está sempre visionário, professor. Anos-luz à frente de porém, muita gente. é o que a gente tava falando, né? O ser humano é o indivíduo complexo. As questões que trazem ele até nós são complexas. E o que a gente precisa saber é justamente
Concordo, Leonardo. Completo. Soubesse, soubesse os conflitos que eu tenho dentro de E mim. é o que a gente fala, né? É uma inspiração ouvir o Leonardo falar sempre. Sempre é um aprendizado. Essa visão, a visão que você tem de mundo e da educação física foge, né, da curva. Foge da curva. Então, quando a gente ouve você falar e você traz toda essa vivência, essa experiência, conhecimento, abre a mente. Nem sei o que falar agora. Obrigado. Ah, deixamos o Leonardo sem graça. Agora sim. Mas é que tem coisas que eu faço de forma proposital, né? Primeiro, eu não gosto de ficar pensando o que todo mundo está pensando. Então, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas sempre tentando fazer algo diferente. E é intencional, não é uma coisa, foi o acaso. Isso eu não faço. Eu sei, por exemplo, a live que eu fiz com o pessoal da revista essa semana, justamente do artigo, né, como colunista que eu escrevi, ele é proposital. Ele tem uma intenção, né, com aquilo. E eu não estou preocupado se aquilo ali vai incomodar e o pessoal vai me rejeitar. O que eu quero é realmente incomodar e mostrar, pô, vocês têm que pensar de outra forma, porque senão. E assim, eu uso, que nem. Eu consigo falar da estatística, mas falar do aspecto social, do aspecto antropológico, sobre o mesmo fenômeno. Porque se a ciência, a gente usa um modelo científico para estudar e entender o fenômeno, então eu não posso ficar cartesiano único e exclusivamente daquilo ali. Eu tenho que entender que tem todo um outro background que é muito mais complexo. Então eu fico provocando nisso. Meu papel é ser um grande provocador. Isso que eu me enxergo. Eu tenho que provocar. Só que não provocar por provocar. Eu quero Sim, despertar reações e que sim. muitas vezes eu não estou esperando o tipo de reação. Tem gente que me xinga, tem gente que, né, vai procurar algum tipo de ofensa, tem gente que quer dialogar, e a gente tá aí, ó, não sou dono da verdade. Vamos conversar, vamos Você é expandir. você é o chat GPT da vida real. Porque a Né? gente joga para você, daí você abre as percepções, abre É, as visões. a gente tinha um menino que trabalhava com a gente na Cardiomed, isso em 2007, 2008, e ele me chamava de Google Nardo, porque eu, Então, agora eu falava, pô, viu que eu já atualizei, né, o apelido. Eu falei, chat GPT já atualizei. não, é longe, longe. Mas é um acúmulo de informação que a gente vai adquirindo e vai questionando mais coisas. Assim, na vida eu tenho uma única certeza, que é a gente vai morrer. Sabendo disso, eu não tenho controle da forma como eu vou morrer. Se é com dor, sem dor, né? Sofrendo ou não. E, e eu tenho outra convicção que é para onde eu vou depois que eu vou morrer. Ponto. Mas é crença. Então, o resto, o que eu vou estar ocupando aqui, né? Eu vou ocupando, questionando tudo. E a todos, e não. Eu não sei se é porque a Kelly é jornalista também, e eu gosto de aprender hoje muito. Eu aprendo muito com podcast, mas não apenas o conteúdo em si, eu aprendo a forma como é colocada as perguntas, porque eu posso fazer 10 perguntas de forma muito técnica e não extrair absolutamente nada da pessoa. Então, isso sempre foi algo que me instigou. Eu sempre tive o conceito, cara, eu aprendo muito mais uma conversa informal do que dentro de uma formalidade, dentro de uma sala de aula. E aí eu trouxe isso para dentro da sala de aula. Por isso que eu gosto de uma aula mais dialogada do que
formal demais, quadradinha demais, até porque o público que está ali cada um tem uma visão diferente. Então eu tenho que trazer esse estímulo para as pessoas elas se sentirem confiantes e conseguir dessa forma se expressar ou expressar aquilo que elas têm de dúvida. E se eu não souber, eu vou dizer, cara, eu não sei, não sei. Para Eu mim, acho que um processo de mudança, a evolução vem a partir de processos de mudança. Processos de mudanças vêm a partir de processos de reflexões. E processos de reflexões vêm a partir de provocações. Se nós não somos provocados, nós não refletimos. Se nós não refletimos, nós não idealizamos novas mudanças. E se nós não mudamos, nós não evoluímos. isso aí eu lembro, eu não lembro quando que foi, eu lembro que foi uma das coisas que eu conscientizei e me identifiquei. Foi uma publicidade, eu não lembro se foi da Folha de São Paulo ou do Estadão, que ele falou, ó, o que move o mundo não são as certezas, são as perguntas. Exatamente. E as perguntas vêm para provocar, para que a gente reflita. Se a gente fica no quadradinho ali sem ser provocado, nós não vamos refletir. Nós não vamos tomar consciência, e a partir do momento que toma consciência, a gente entra no processo de reflexão. Então, planejamento, execução, retroalimentação, né? Vamos refletir novamente e assim, um ciclo. Aí a gente vai fazer saúde. É. Viemos trazer a provocação aqui a vocês sobre como está o quadro de saúde de vocês, para vocês reflexão. Mas olha que interessante isso, né? Agora você falou, veio um insight. Como é que as pessoas elas vão aceitar determinados tipos de provocação do ponto de vista da reação se elas não sabem nem quem elas são? Exato. Talvez esse, pensando em saúde mental, talvez, ou saúde espiritual, enfim, saber o porquê que veio e para onde vai. Porque hoje é muito fácil pegar, atrelar o meu senso de propósito e focar minhas energias para ganhar dinheiro em função disso. Você fazer juízo de valor, beleza, você até pode fazer isso. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Seguiu o propósito de vida dela, morreu pobre. Irmã Dulce seguiu o propósito de vida, morreu pobre. Não tem nada a ver com riqueza, tem a ver com propósito. O propósito, ele pode estar ser vinculado à riqueza? Claro que pode. Mas será que é isso aí mesmo? Porque às vezes você pode estar fazendo algo que te ganha muito dinheiro, mas vai servir para sustentar o teu propósito. É isso que eu vejo, né? Então, na prática, vamos lá. Você pega os alunos da educação física, na sua maioria, eles estão nas academias. Estou falando geral, tá? Aí você chega na academia, ele vai atuar como personal trainer, mas ele não tem compromisso nenhum com o cliente, ele tem compromisso só com ele mesmo. Então, não importa se vai ter cliente para ele. O importante é ele estar atendendo alguém que venha a remunerá-lo para que ele tenha a condição de bancar o estilo de vida que ele quer. É um propósito egoísta, do meu ponto de vista. Agora, se é um propósito que você vai se doar e você está sendo financiado, mas desse financiamento próprio, né, dessa remuneração própria, ele te dá uma condição de você se doar para outras pessoas, pô, tem muita nobreza disso. E quando eu falo, eu não estou falando também de, porque tem condição, porque às vezes a condição que tem não corresponde a 1% da capacidade que a pessoa tem. E tem pessoas que literalmente se jogam de cabeça e não estão perguntando, tanto que na Bíblia tem a oferta da viúva. Então, até o próprio Jesus falou, hoje mesmo, né, aquela mulher, ela entregou mais que qualquer um de vocês.
Aí, ah, mas ela entregou só uma moeda. Eu falei, mas era tudo que ela tinha. Então, até essa questão de propósito, de entrega, de enxergar, né, o porquê dessas coisas, por que que está fazendo, as pessoas questionam, nossa, mas por que que está fazendo isso? Aí é uma linha tênue, né, entre você viver o teu propósito e a teimosia, né? Um fio da navalha ali. E aí, o que que é feito, como que é feito? Então a gente começa a questionar um monte de coisas e vai respondendo aquilo que você entende de forma satisfatória. Mas você começa a pegar, ah, vamos rever isso, e aí a gente, ah, não tinha pensado dessa forma, e aí vai completando. O problema é que hoje a gente tem muita informação e as pessoas não sabem lidar com o excesso de informação. Aí vem um outro problema, trazer uma outra questão bíblica também. Jesus fala que o povo dele não padece por falta de conhecimento. Ele não fala que padece por falta de informação, por falta de conhecimento. As pessoas, elas têm muita informação, mas pouco conhecimento. Elas não sabem o que fazer com aquilo. Então, Até porque o conhecimento são as informações organizadas que vão te trazer a um determinado propósito. Agora, se eu coleto uma informação aqui, uma informação ali, uma informação aqui. Certa vez eu vi uma mulher falando e eu achei que ilustra bem isso. Ela falou assim: se eu pegar o número do meu telefone e embaralhar e passar para você, você vai conseguir me ligar? Você vai ter informações do meu número de telefone e não vai conseguir fazer absolutamente nada com isso, porque você não vai atingir o teu propósito, que é falar comigo, me ligar. Então, o conhecimento seria o quê? Pegar as informações, que são os números, organizar esses números para que eu chegue ao número de telefone e aí eu consiga ligar para a pessoa. Eu achei o exemplo dela muito ilustrativo. Falei, realmente. Então, o que acontece na internet é justamente isso. As pessoas têm muitas informações e elas acham que elas têm conhecimento. Mas elas estão fazendo o que com essas informações perdidas e soltas aí? Não estão formulando conhecimento. O conhecimento mas quer ver uma coisa? mais, né? Quer ver uma coisa associada a isso? Daí as pessoas, elas têm a informação organizada, têm o conhecimento, mas elas não têm a sabedoria para saber lidar com isso. Eu elevei agora. Elevou o nível. Elevou o Não tem, nível. não tem como, não tem como desvincular isso com um senso de propósito. Você pode saber muito, se não tem o propósito, cara, legal, eu sei, eu conheço, mas beleza. O que eu estou fazendo, eu não estou utilizando desse potencial. Eu não tenho sabedoria, né? Então, E se você acha que a tua vida não tem propósito, saiba que o teu propósito é servir os outros. Então, pegue esse conhecimento que você tem e use para servir as pessoas. E aí você eu, tem um propósito na sua vida. eu parto disso. Uma vez me perguntaram o que que me motivava, né? Eu vou, o que me motiva é ser útil. E não do ponto de vista, você é um utilitário, vão usar. Não, não nesse sentido. Mas é ser útil, é não ocupar um espaço. Naquele espaço eu consegui servir. É nesse senso de utilidade. Não apenas ocupar espaço e aglomerar, né? Porque o mundo está cheio de multidões, mas quantas que estão ali servindo para algo? Então, acho que você está se aprofundando cada vez mais aí. São 10 para as 8 já, 1h30 falando, filosofando. Filosofia de saúde a propósito. Porque o nosso Aí, ó, propósito viu? é justamente conscientizar as pessoas sobre saúde. Que bom. Ai, Só vamos, vamos pro fim de semana, bora. gente? Bora curtir o então, galera. É Muito isso obrigada aí, pessoal. por estarem conosco aqui, trouxeram suas contribuições, deram uma passeadinha, nos ouviram um pouquinho. Muito obrigado, Léo, por mais um papo, um super papo, sempre fora da caixinha. Como eu falei, de É, saúde a propósito e tá tudo relacionado.
Não tem como dissociar. Não, exato. É isso Mas aí, show de bola. bom final de semana. Aproveita o restinho do feriadão aí, prolongado. Léo, bom final de semana para você, para a família. Para vocês também, que Deus abençoe vocês. Fim de semana aí que seja maravilhoso, que a gente consiga se conectar com, né, os nossos familiares cada vez mais, né, com as pessoas que nos querem bem e a gente possa sempre irradiar, iluminar o caminho de quem está perdido aí. Exatamente. Amém. Bom final de semana. Tchau, tchau. Mas tchau, tchau.